Ele nasceu em Ituporanga, tem 39 anos de idade, é filho de Amândio e Nazira, tem 3 irmãs, casado com Adriano Esborso, pai de Bruno, 12 aninhos, e Diogo, 8, católico romano, empresário do ramo de telefonia e de comunicação. Ele é presidente do Movimento Catarinense de Excelência. Ele é presidente do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, Conselho da FACISC. Ele é formado em Administração de Empresas pela Unidade e pós-graduado em Comércio Internacional, torcedor do Flamengo. Prato preferido, pizza com Coca-Cola, bebida whisky com Red Bull, música rock nacional, hobby viajar, detesta hipocrisia e admira a lealdade. É ele, Amândio João da Silva Júnior, o nosso Amândio estimado de Ituporanga, ex-atleta de futsal do nosso Moito, de tanta tradição no Brejeiros da Madrugada e no sanolismo de Santa Catarina, com uma história fantástica. Obrigado por ter vindo, estimado. Eu que agradeço. Amândio Júnior. Obrigado pelo convite, é uma honra poder estar conversando com você aqui. Esse programa aqui é tão importante, traz tantas personalidades aqui, eu me sinto extremamente honrado por poder conversar contigo. E você não deixa de ser uma delas, né? Ah, imagina. Claro. Jovem, empreendedor, vitorioso, arrojado. Eu sempre digo que, como é bom entrevistar pessoas, eu gosto de entrevistar pessoas que têm, assim, esse traço de empreender com coragem, né, de botar a cara para bater, porque isso você sabe que não é fácil nos dias de hoje. E você tem esse perfil diferenciado. Um jovem que, você vai falar um pouquinho da sua história, eu gostaria muito de ouvir, porque nos meandros do que eu captei, você aos 11 anos de idade já trabalhava de office boy, é isso, estimado? Trabalhava na gráfica do Mano Sens, lá em Ituporanga, estudava de manhã, trabalhava à tarde, meio período, com 11 anos, naquele período ainda podia, né? Não era como é hoje, não se podia trabalhar. Hoje não pode mais. Não pode mais. Depois trabalhei como office boy, num despachante. Ou seja, eu trabalhei desde cedo e eu acho que isso só engrandeceu não só o meu currículo, mas a minha personalidade, a importância do trabalho. Acho que isso é fundamental, né? É importante. Estimado, e você aos 17? Comecei o já, meu primeiro negócio. Uma empresa? Você sabe que eu jogava no Moitas Infantil e aí nós viajávamos o estado todo, né? Fomos campeão do estado em 1988 e isso acho que foi muito importante assim para a formação da minha personalidade, né? Porque no esporte você, principalmente no futebol de salão, você consegue ver qual é o teu oponente, você consegue estudar, você consegue pensar com que você tem espírito de equipe, enfim. Então nós viajávamos e tal, e eu fui a Lages um dia e vi lá um buffet de cachorro-quente em Lages. Eu tinha 14 anos só. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Um buffet de cachorro-quente, naquela época, em 88, era uma coisa muito rara. E aí, 3 anos depois, eu estava em Ituporanga e disse, eu preciso começar a minha vida, preciso fazer alguma coisa. Emprestei um dinheiro da minha tia Neuza lá e disse, eu preciso começar um buffet de cachorro-quente aqui. E fiz ali no centro de Ituporanga, deu certo durante uns 3, 4 anos. Depois a inexperiência dos negócios me fez que eu tive que fechar, mas foi um belo aprendizado, assim, foi um início de empreendedorismo naquela época que eu nem sabia exatamente o que era empreendedorismo. Fechou e retornou com outra atividade? Fechei e aí aí trabalhei de gerente em algumas outras empresas, vim para Rio do Sul trabalhar de gerente numa loja de informática aqui. E aí, então, depois eu vi que tinha oportunidade de abrir a minha própria loja de informática e startei a minha vida aqui em Rio do Sul. A Adriana, que naquela época era minha namorada, morava na casa dela, estudava na Unidade, também tinha que estudar em Blumenau, era um período de certa dificuldade. E acabou que as coisas deram certo e comecei minha vida empreendedora aí. Como é que é começar uma empresa aos 17 e, de repente, chegar ao ponto de ter que fechar a empresa? Vamos dizer assim, quebrei a cara. Como é que é assumir isso tudo, encarar isso tudo? Porque o problema todo, abrir já é um problema, ter coragem, né? Empreender. Mas ter que fechar, às vezes... É mais duro ainda. É mais duro Você ainda, pensa né? assim, nunca mais na minha vida vou ter uma empresa, vou trabalhar em qualquer lugar que seja, mas não quero mais me incomodar porque é muito difícil, você passa vergonha, você acha que não teve capacidade suficiente, mas isso é normal, especialmente num país como o Brasil, que de tantas oscilações, de tantas dificuldades, de tantos empecilhos que existia naquela época e existe até hoje para poder empreender. A carga é muito pesada? É muito pesada. É muito pesada. É a maior do mundo, né? Nós dois aqui estamos conversando, mas tudo aquilo que nós consumimos, compramos de produtos e serviços, 40% da minha e da sua renda vai para o governo federal. Eu, pelo menos, não estou satisfeito com o que o governo federal dá em troca com relação a isso, né? Então, quer dizer, a população também não deve estar. É difícil hoje chegar em casa e deitar e dormir sabendo que 15, 20 dias você trabalha para o governo? É um absurdo.
É um absurdo. Nós temos hoje, tanto na DB Telecom, que nós temos a matriz aqui em Rio do Sul, filial em Blumenau, Florianópolis, Joinville, são 70 funcionários, né? Nós pagamos mais de 100 mil reais por mês de impostos diretos nessa empresa. Mais o Diário do Alto Vale agora, que é um jornal. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós pagamos 100% de imposto. Nós não sonegamos absolutamente nada. E eu me sinto assim muito frustrado, né? Porque a gente não consegue obter de volta aquilo que é de dever do governo de nos entregar, infraestrutura, a saúde, educação, ou seja, é lamentável o que acontece no país hoje, infelizmente, né? Estimado, o esporte ajudou então muito? Naturalmente, o esporte fez com que eu seguisse para um caminho em que eu pudesse respeitar os superiores, em que eu pudesse respeitar os meus colegas, em que eu pudesse ter espírito de equipe, em que eu pudesse me esforçar, em que eu tinha que treinar, que eu tinha que me qualificar, que eu tinha que conhecer o meu adversário, eu não poderia ir para qualquer jogo sem saber contra quem nós íamos jogar. Isso foi muito importante na minha vida. Isso é no dia a dia hoje das suas empresas, eu tenho que conhecer meu concorrente. O dia a dia. Por isso que quando os meus amigos me perguntam e a gente fala sobre esporte, eu sempre digo, o esporte foi uma base muito importante para a formação do meu caráter, para a formação da minha vida, para a formação daquilo que eu queria, porque eu venho de uma família muito pobre. Meu pai trabalhou durante 34 anos na olaria do seu Samuel Bennett, lá em Tuporanga, carregava tijolo. Né? Meu pai talvez escreve o nome só. E minha mãe cabeleireira, minha avó era cabeleireira. Então, não foi uma vida difícil, mas também não foi uma vida fácil. Então, eu tive que desbravar o meu caminho, né? E o esporte me ajudou muito, muito mesmo. E eu tenho uma saudade muito grande daquele tempo. Estimado, os jovens hoje, eles dão as cartas na mesa, assim, a juventude, porque a gente vê hoje, você é um exemplo, e a gente vê outros, né? Nós temos aqui em Rio do Sul, no Alto Vale, onde a gente penetra mais, tem mais afinidade com essas pessoas, a gente vê a juventude hoje abraçando, empreendendo muito, com muita coragem, num momento que não é bom, a gente sabe que não é bom. Não adianta, o consumo tá aí desenfreado, mas não é bom o momento, essa que é a grande verdade. Mas a gente tem muita gente preparada, sabe? Que sai dos bancos da universidade, mas que se prepara nas associações empresariais, que tem os núcleos de jovens empresários, as CDLs, enfim. Existe uma gama de informação também muito maior hoje do que existia antes. Existe uma quantidade de novas profissões, de novos mercados, de novas oportunidades. Então, isso tudo cria oportunidades e faz com que os jovens tenham um caminho para ser trilhado. Eu acho que até poderia ser mais. Eu acho que falta um pouco de ousadia de muita gente ainda de começar um próprio negócio, de fazer as coisas acontecerem, porque existe muita oportunidade, apesar de todas essas dificuldades que nós sabemos quais são. Agora, nós temos muita vinculação no ramo familiar também, né? A sua empresa. Lógico. Sua esposa está lá dentro junto. Lógico. E a gente sente outros momentos no Rio do Sul e no Alto Vale de empresas, famílias ainda, que já foi mais forte antigamente, caiu um pouco em desuso e está retornando hoje as famílias, pegando muito junto, trabalhando muito junto. Porque isso é uma necessidade também, né? Agora, a empresa familiar, ela sofre também de um mal, que é o crescimento dessa família, porque você tem, de repente, em 20, 30 anos, você tem gerações, então aí você tem filhos, os filhos casam e você tem netos, e aí você tem os agregados, isso acaba, de certa forma, se não tiver um projeto futuro de saber quem vai fazer o quê, e profissional, não de pai para filho, a tendência é acontecer o que aconteceu pelo Brasil afora, em muitas grandes empresas familiares falirem. Nós temos exemplos aqui, naturalmente, porque isso tem que se profissionalizar, isso tem que ser gestão, né, profissional. E isso é uma das coisas que a gente trata muito lá no MCE, o Movimento Catarinense para a Excelência, que foi o que você citou e que eu presido hoje. E esse movimento? Vamos falar desse movimento. Esse é um movimento que foi criado pelas grandes empresas em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, quem começou esse movimento foi o Dr. Jorge Gerdau. Eu já tive a oportunidade de estar 2 vezes com ele discutindo sobre esses assuntos. E há 10 anos atrás, em Santa Catarina, VEG, Marisol, a própria Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, todas as grandes empresas, 34 empresas e organizações, fundaram o Movimento Catarinense para a Excelência, para que esse movimento difundisse nas empresas de todos os tamanhos, não só na indústria, mas no comércio, em serviços, um modelo de gestão. O que é um modelo de gestão? É o que nós tanto cobramos que o poder público tenha. Né? E que não tem, não? E que não tem, infelizmente que não tem. Que não tem. Ou seja, se você tem um modelo de gestão, em qualquer que seja o teu ramo, em qualquer que seja o tamanho da tua empresa, já não é fácil você sobreviver. Imagine sem. Então, o Movimento Catarinense para a Excelência é isso, é um desafio muito grande que a gente tem lá. Eu vou todos os meses para Florianópolis, vou todas as semanas porque tem empresa lá, mas é um trabalho também que eu faço de maneira voluntária, né? E também tenho aprendido muito com isso, mas é muito importante. Muitas palestras?
Tenho feito algumas palestras, na verdade eu não sou palestrante, as pessoas me convidam para falar sobre empreendedorismo, me convidam para falar sobre o MCE, me convidam para falar sobre a experiência que eu tive quando eu fui presidente do CEGES, que é Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, né, de 2009 a 2011. Então, eu tenho, de certa forma, recusado, porque eu também tenho a minha empresa, tenho as minhas coisas, então fica difícil ficar atravessando o estado para ir falar. Mas eu gosto porque eu acho que a gente tem que servir de exemplo em alguma coisa. Né? E você, me parece, pelo menos a gente via jornais, TV, rádio, a gente acompanhou, você recebeu várias premiações a nível de estado, né? Eu recebi algumas premiações, até aqui mesmo em Rio do Sul, Jovem Empreendedor. Recebi uma que me deixou muito honrado, que foi, eu fui eleito Jovem Empreendedor do Estado de Santa Catarina em 2011 pelo SEBRAE, e isso não é uma homenagem, isso é uma avaliação técnica que é feito, né? Então isso para mim foi muito importante. Esse braço da FACISC, o CEGES, que você foi presidente, ele é um movimento também de protestos, às vezes, porque a gente viu manifestações por referência a 101, 470, ferrovia. É um braço forte de protesto também? Porque nesse momento em que nós vemos o jovem, o que acontece? Ele sai da adolescência e aí ele não é aceito ainda como adulto, e ele fica naquele meio assim, eu não sei se eu sou ainda criança, ou se eu sou adolescente, ou se eu sou adulto. E ele fica num momento de muita rebeldia. Está faltando uma identidade, né? Isso. Então o CEGES, ele traz essa turma para dentro, de jovens empresários e tal, que vem que a carga tributária é altíssima, que o país não anda, independente de questões políticas, que as coisas não saem, que a rodovia BR-101 em Santa Catarina demorou 19 anos, continua demorando 19 anos para ser feita, vai demorar muito mais tempo para ser feita. E nós acabamos que nós não admitimos esse tipo de coisa, até porque não é falta de dinheiro, é falta de capacidade, né? Então o CEGES serve para isso, para alertar e ajudar a cobrar, mas mais do que tudo isso, é um movimento que faz com que as pessoas que participam dele sejam capacitadas para ser empresários mais capacitados, para ter condições de gerenciar suas empresas. Então nós vamos ao nosso intervalo, primeiro intervalo, estimado. Eu vou deixar uma perguntinha para o estimado Amando, o seguinte, já que nós estamos falando desse braço da FACISC, o CEGES, que você presidiu, e que é um movimento de uma bandeira para protestar, mas com inteligência, com grandeza. Vamos fazer um comparativo com junho de 2013? Que foi um momento que não foi só a juventude que foi para a rua, ela encabeçou, incorporou, mas junto com a nona, com a oma, com o opa, com o vô, com a avó, com o pai, com a mãe, com todo mundo, mas também veio as lambanças, estimado. Veio as máscaras, vem que se esconde atrás de uma carapuça para não dar a cara para bater, mas que na verdade quer ver a desordem. Você vai responder depois do nosso intervalo.